Essa aula ela vai ser totalmente sobre o index.php, porque é nele que é feita a inicialização do CodeIgniter 4. Quando eu coloco aqui no terminal php-s localhost 8000-t public, o que está acontecendo? Eu estou utilizando o servidor embutido do PHP, que inclusive você não precisa instalar nada para ter acesso a ele. É só instalar o PHP que você tem acesso ao servidor embutido dele. Então eu estou utilizando o servidor embutido do PHP para iniciar o servidor nesse endereço e apontando para a pasta chamada public. Tá, mas por que eu aponto para a pasta chamada public? Não sei se você sabe, mas tanto o servidor local como o servidor lá em produção, eles sempre iniciam procurando o arquivo index.php. Sempre procura o index.php. Então aqui localmente, eu estou falando para ele iniciar nesse endereço e apontando para a pasta public, que é onde está o arquivo index.php. E aqui o index.php ele está iniciando o CodeIgniter 4. Vamos entender o que está acontecendo aqui dentro desse index.php. Primeiro, ele está criando uma constante chamada fcpat, ou seja, está pegando o diretório atual. Deixa eu só colocar um vardump. Fcpat está pegando o diretório atual e colocando uma barra no final. Deixa eu só iniciar aqui o servidor. Iniciei, deixa eu só abrir aqui. Tá vendo aqui, ó? Apontando para a pasta chamada public, que é a pasta onde está o index.php. E o que é esse chdir? Esse chdir é para ter certeza que o diretório de trabalho atual é esse do fcpat. Se eu colocar aqui o seguinte, get current working directory, antes e depois desse chdir, olha só o que vai acontecer. Em ambos ele vai pegar a pasta chamada public, mas só que se aqui nesse chdir eu mudar para, por exemplo, eu vou colocar um directory separator.test. Vamos supor que eu crie uma pasta chamada test dentro da pasta chamada public, porque você sabe que esse fcpat é o diretório public. Então eu venho aqui, crio dentro da pasta chamada public um diretório chamado test. E agora veja que esse segundo vardump desse getCwd, que é de Get Current Working Directory, veja aqui, ele vai agora pegar a pasta chamada test. O primeiro é o public e o segundo é test. O primeiro é esse aqui, antes de chegar nesse chdir, e depois dele ele está pegando o teste. Tá, mas o que isso tem de... o que isso pode afetar o sistema? Vamos lá. Se eu criar aqui em cima... Deixa eu só tirar isso. Tirar isso aqui. Se eu criar aqui em cima, se eu utilizar o touch para criar um arquivo chamado test.php. Veja que agora ele vai criar aqui dentro do teste, dentro da pasta chamada public, ele vai criar o test.php. Por quê? Porque o diretório de trabalho atual é a pasta chamada public. Veja que ele criou o test.php. E se eu colocar o touch test.php depois desse chdir, onde eu estou mudando aqui, eu acabei esquecendo de deixar, directory separator.test, veja que ele vai criar nesse diretório chamado teste o test.php. Veja que agora aqui dentro do teste está o test.php. Então, para ter certeza absoluta que o diretório de trabalho atual é essa pasta chamada public, então ele coloca aqui nesse chdir o fcpat, o front controller pat. E agora aqui embaixo, ele está dando um require nesse pat. O que é esse pat? Ele é uma classe onde estão setados vários caminhos. Veja que aqui tem várias propriedades onde está setado, onde estão colocados para essas propriedades vários caminhos, como por exemplo para o diretório do sistema, o diretório do app, que é esse app aqui em cima, o diretório do writable, que é esse daqui, o caminho para o diretório testes, que é esse daqui, e o caminho para o diretório das views, que está aqui dentro de app. Está vendo aqui, ó? Views. Então aqui ele está setando vários caminhos para algumas propriedades. E agora aqui embaixo, se eu colocar um vardump nisso daqui, olha só, vou dar um vardump nisso daqui, nesse require, veja que ele vai pegar certinho o caminho até o bootstrap.php. Está vendo aqui, ó? Está pegando certinho até o caminho, até o arquivo bootstrap.php. E o que é esse rtrim aqui? Esse rtrim é para ter certeza absoluta que no final desse System Directory não tenha nenhuma barra. Ele está tirando a barra do final desse System Directory. Se eu entrar aqui nesse path e colocar aqui uma barra, eu venho aqui e coloco uma barra logo depois desse System.
Veja que continua literalmente a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele continua literalmente a mesma coisa. Mas se eu colocar, quer dizer, se eu tirar esse rtrim, eu tiro esse rtrim, veja que agora vai aparecer barra, barra. Tá vendo aqui, ó? Barra, barra. Então, é para ter certeza absoluta que não vai ter uma barra no final desse System Directory. E agora esse .env, o que é? É para carregar o arquivo .env. Eu ainda vou criar uma aula somente sobre .env, porque é esse arquivo aqui, ó, esse .env. Mas como eu ainda não falei sobre ele, eu só vou falar agora que aqui ele está carregando as configurações do .env, porque o arquivo .env ele tem várias configurações dentro dele. E agora aqui ele está chamando o CodeIgniter, inicializando o CodeIgniter. Se for um CLI, ele chama nesse context o PHP CLI, se não web. Se eu entrar nesse eCLI, veja que aqui, nesse aqui, ó, veja que ele aparece dois. Primeiro aparece o common.php e o mock.common. Então é esse aqui, ó, esse common.php. Então, se for essa condição, retorna true. Se não, retorna isso aqui. Enfim, isso aqui você não precisa entender tanto assim. Mas saiba que se retornar verdadeiro, é isso aqui. Se não, vai retornar isso daqui. E está colocando para esse context, aqui dentro desse set context. Esse context aqui, se eu não me engano, ele vem sempre como web context, porque não estou trabalhando com CLI. Esse CLI, se eu não me engano, é somente para testes. Tá vendo aqui, ó, web, legal. E agora aqui embaixo está rodando a aplicação app run. Então é isso que está acontecendo aqui dentro do index.php. É aqui que é feita a inicialização do CodeIgniter 4.